Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo extraño muchísimo nuestras clases juntos. Y ahora yo voy a hacer la corrección de las atividades de roteiro de estudio que enviei, certo? Então, pessoal, espero que vocês estejam bem. E eu sinto muita falta das nossas aulas juntos, mas, né, agora à distância, nós vamos continuar aí aprendendo espanhol, certo? Então, vou começar fazendo com vocês a correção das atividades do roteiro de estudo. Então, começando lá na página 163, né? Que tínhamos aí uma leitura para fazer, só que antes da leitura do texto sobre o Festival de la Canción del Viña del Mar, a gente tinha três perguntas de pré-calentamento. Então, de antes da leitura, nesse aquecimento, nós tínhamos que responder aí três questões. Essas questões eram de respostas personais, né? Respostas pessoais, mas que eu vou dar aí algumas sugerências de resposta, certo? Então, a primeira pergunta era: que é um festival de música e qual ou quais conheces? Então, o que é um festival de música e qual ou quais você conhece? Então, nós temos aí uma possibilidade de resposta que é um evento que reúne vários concertos de música em vivo. Então, um festival de música é um evento que reúne vários shows, né, de música ao vivo, certo? E aí, se você conhece algum, você pode citar aí um ou mais, né, conforme o seu conhecimento. Então, uma possibilidade seria Conosco Rock in Rio. E aí, vocês podem enumerar aqui os outros tipos de festivais que vocês conhecem, certo? A segunda pergunta: já fuiste a algum festival de música? Donde e como foi? Então aqui você vai colocar um festival de música que você foi. Você pode até citar mesmo o festival da nossa cidade, né? Que nem si, em mi ciudad, um festival anual que se chama Rock em Rio Pardo e é um festival donde hay conciertos de artistas famosos e cantantes de la regionales, né, que são os cantores aqui da região, as bandas. Então aí você vai descrever esse festival aí, seja aqui da nossa cidade ou algum outro que você foi, certo? A terceira pergunta: ¿qué importancia crees que tiene estos festivales para las ciudades que los realiza? Então aí nós temos uma possibilidade de resposta, então você pode acrescentar mais coisas do que está aqui, que é: los festivales atraen turistas a las ciudades, certo? E assim ajuda a impulsar la economia, ¿sí? E também aqui, além de, además de economia, podem agregar aí também que o conhecimento cultural e também a diversão, né, que os festivais são importantes para generar aí uma diversão também a los ciudadanos, ¿sí? Então, isso vocês podem aí incorporar nessas respostas, certo? Essa hora eu vou comentar um pouco sobre o texto, né? O Festival de la Canción de Viña del Mar. Alguns pontos aí importantes é que em el texto ele vai falar de quando, né, surgiu essa iniciativa que coincidiu em la concretização do festival, que foi em 1960, que foi uma iniciativa de Carlos Alsaldo, né, que era diretor do Departamento de Turismo e Relações Públicas de la Ciudad de Viña del Mar. Então, graças a esse diretor, ele resolveu convidar um grupo de músicos para tocar numa feira da Escola de Belas Artes, né, que acontecia nos Jardins da Quinta Vergara. Então esse foi um simples, né, o modesto começo, a origem do Festival Internacional da Canção, né, da Vinha do Mar, que até hoje é um sucesso. Então, esse começo aí simples foi de tamanho êxito que em 1964 se construiu um simples anfiteatro ao ar livre, onde o público se sentava em cadeiras de madeira, sobre o chão de terra, alguns subiam nas copas das árvores ou subiam nas colinas ali próximas, né? Até que em 2002 se construiu um impressionante edifício de 5 andares com capacidade de 15 mil espectadores. Então, aí foram adequando aí para abrigar todos os
espectadores. Então, com o tempo, o festival se foi transformando no evento musical mais importante da Hispanoamérica até nossos dias. Então, esse festival ele é transmitido ao vivo pela rádio, pela televisão e alcança vários recordes de audiência, movendo milhões de dólares em publicidade, auspícios e turismo. Então, ele vai aí movimentar muito aí em publicidade, no turismo e tudo mais. E aí ele vai falar um pouquinho de como era a premiação. No texto ele vai falar que antigamente, né, eles tinham o troféu que se chamava La Lira de Ouro, né, que ele foi a primeira vez entregue em 1960. Ademais de uma pequena suma de dinheiro. Então, nesse festival aí, quem ganhasse ia receber a lira de ouro e um dinheiro também. Só que aí, né, a partir de 1969, La Lira de Ouro foi substituída, né? Ela foi substituída pela Gaviota de Plata, certo? E até hoje o prêmio que eles entregam é a Gaviota de Plata, certo? Vai falar que vários artistas são invitados, né? Então são vários artistas que são convidados para as competências musicais, para essas competições. Y con el paso de los años, estos han ganado un creciente protagonismo, hasta convertir-se em lo mais importante do festival. Então, esse festival aí, essas competições aí musicais, é o centro aí desse festival, certo? E aqui embaixo ele vai falar que o público do festival, né, é conhecido como el monstruo, o monstro. Pues, así como puede aplaudir, ovacionar a los cantantes, então ele é chamado de monstro porque assim como ele pode aplaudir, né, ovacionar positivamente aí os cantores, ele também pode ignorar, né, abuchear, né, abucheia, que seria vaiar, e devorar aí quando não são do seu agrado, né, o devorar aí no sentido figurado, tá aí entre aspas, o que o torna em um reto, convierte em um reto, que torna em um desafio, tá? Para qualquer que se apresente nesse local. Então, ele vai citar aqui que em 2011, nesse festival, teve artistas de Lataia, que seriam, assim, famosos. Ele vai citar o Alejandro Sanz, Antônio Solís, entre outros, certo? E depois ele vai estender aqui no final um convite. Ele vai falar se visitas Vinha del Mar em el mês de fevereiro, no pierdes la oportunidade de formar parte da experiência deste evento. Sem dúvida alguma, uma fiesta de música, glamour, diversión, enmarcada por um dos mais belos destinos turísticos chilenos. Então ele termina aí fazendo um convite que se você for ali a Vinha del Mar, nessa cidade, no mês de fevereiro, você não perca, né, a oportunidade de participar, né, da experiência, né, desse evento, porque sem dúvida alguma é uma festa aí de música, de glamour, diversão, e além de que ela está num dos mais belos destinos turísticos do Chile, certo? Então agora a gente vai lá para as questões, ok? Dos, né? Pergunta 2. Teniendo en cuenta lo que leíste, escribe las informaciones que se piden. Enseguida, utilízalas com base para redactar um pequeno resumen del texto. Então aí, antes de começar, a gente tem até uma estratégia de leitura para ajudar a desenvolver esse exercício, né? Para compreender e memorizar com mais facilidade as informações relevantes do texto, seleciona algumas palavras claves e elabora um resumen. Então, para compreender e memorizar com mais facilidade as informações importantes, né, relevantes do texto, selecione algumas palavras-chave e elabore um resumo. Então, essa aqui é uma das melhores formas para que você aí consiga guardar aí, compreender as informações importantes de um texto. E aí tem algumas informações que você vai ter que retirar ali do texto. A primeira é ano de início do festival, né? E a resposta é 1960, certo? Lá B, onde se realiza? Então, aí, o local específico que se realiza ali. Então, é em Parque Quinta Vergara, certo? Que é o local ali onde se realiza. A cidade onde se realiza é Vinha del
mar, ¿cierto? Después tenemos ahí el país donde se realiza, que es el Chile, ¿cierto? La outra, la E, quando ocorre? Então, quando que acontece esse festival, né? Esse festival? Então, ocorre em fevereiro, que é fevereiro. E como se chama al público, né? Neste festival, qual é o nome que leemos em el texto, que se conoce el público por el nombre de el monstruo, ¿cierto? Então, vai poner el monstruo. La G, capacidade do edifício, né? Leemos aí que é de 15.000 espectadores, certo? E a última, letra H, que atrações del festival. Então, aí vão a poner artistas e competências, que é lo que leemos aí em el texto. Al lado, em livro de ustedes, tinham aí um espaço para hacer um resumen. E havia várias maneiras aí de poner todas essas informações aí resumidas, pero eu vou dar uma sugerência, né? De como poderia ser um resumen com as informações aí importantes. Então, poderiam colocar assim, desde fevereiro de 1960, o Festival de la Canción de Viña del Mar se realiza em el Parque Quinta Vergara, situado em el Viña del Mar, Chile. Se lleva a cabo em um espaço com capacidade para 15.000 espectadores. Há apresentações de artistas e competências musicais. El público llamado El Monstruo puede aplaudir ou abuchear a los cantantes. Então, esse aqui é um pequeno resumo, né? Um resumen de todas as informações importantes sobre o Festival de la Canción de Viña del Mar, certo? Então, aqui, lembrando aí, se leva a cabo, essa expressão significa se realiza, né? Num espaço. Então, se leva a cabo. E aí, abuchear, que é a palavra aqui mais diferente, que eu já tinha falado, que é vaiar. Então, esse público, chamado monstro, pode aplaudir ou vaiar, né? Abuchear a los cantantes, certo? Então, aí, tu miras tu resumen, né? Você olha o seu resumo e vê se há todas essas informações, corrige, agrega mais informações ao tuyo e se está com todas essas informações importantes, pode ser aí como correto, certo? Então, se tem aí essas informações importantes, né? Se você utilizou de outra forma para escrever, mas tem essas palavras, esses apontamentos aí, você pode colocar aí como correto. Agora, né? Agora, vamos ao exercício número 3. Exercício número 3 pide que identifica o gênero do texto señalando as alternativas que te parezcan adequadas. Luego fundamenta tu respuesta. Então, teníamos que completar esta frase. El texto es un ou una de caráter, também aí mais um espaço. Então, o primeiro espaço eu iria marcar a letra C. El texto es un reportaje, ¿cierto? Un reportaje de caráter turístico, certo? Então, ele promove, né? Ele quer aí explicar sobre o festival para promover o turismo. Então, de caráter turístico. Então, essa frase, vocês iam utilizar essas duas linhas, né? Essas duas linhas, para fundamentar essa resposta de por que você escolheu essas duas opções. Então, aqui, um modelo, né, uma sugerência seria que o texto informa acerca do festival e añade dados relacionados com sua história, realização, curiosidades e etc. Então, esse aqui seria as características que nos comprovam que é uma reportagem. E também com a intenção de divulgar uma das principais atrações turísticas da cidade, como se pode comprovar em el último párrafo. Então, aqui eu estou fundamentando a opção de que é de caráter turístico, certo? Em la sequência, exercício número 4. São duas perguntas, né, dentro da 4.
Contesta las siguientes preguntas sobre el texto. ¿Cómo crees que se eligen los vencedores de las competencias musicales? Então, aí são respostas personais, pero também vou dar aí algumas sugerências. Na letra A, né, como você acredita que se escolhem os vencedores das competições musicais? Então, uma opção aí de resposta, né, você pode aí verificar se a sua condiz com isso, que é el público demuestra su opinión con aplausos o abucheos, né, que é vaias, pero probablemente el vencedor es escogido por los miembros del jurado, que pode incluir a cantantes famosos, né, que inclusive isso aqui a gente leu, né, sobre os membros do jurado, né, tem uma parte lá do texto. Então, agora, né, agora, letra B, em tua opinião, que representa esse festival para a cidade de Vinha del Mar? Então, aí, de tudo que nós lemos, né, que vocês leram aí do texto, o que você acredita aí que representa, né, esse festival? Então, uma resposta possível seria que o festival tiene grande importância turística e econômica para a cidade. Com seu crescimento, mais pessoas se interessam por visitar a cidade, com o aumento do turismo de los patrocínios, mais dinheiro entra e circula na economia local. Então, aí, você pode aí ser uma resposta simples, mas aí, que em tua opinião, certo? Qual a representação, né, o que representa esse festival lá na cidade de Vinha del Mar, certo? Exercício 5. Imagina ahora que estás entre el público del Festival de Viña del Mar. Si los cantantes de Calle 13, el dúo puertorriqueño, no fueran aún conocidos y se presentaran en una competencia con la canción Latinoamérica, ¿los aplaudirías o los devorarías? ¿Por quê? Então aqui é para vocês imaginarem que vocês estão lá no público do Festival da Vinha do Mar e se esses cantores, né, os dois cantores aí, porto-riquenhos, né, do Calle 13, cantassem aquela música que a gente viu no começo da unidade aí, Latinoamérica, você aplaudiria ou você aí devoraria, aí no sentido de você te desagradaria, se você vaiaria, né, esses cantores. Então, aí é uma resposta personal. Então, uma sugerência de resposta, né? Uma resposta que eu daria seria: los aplaudiria, porque essa canção me ha encantado, não só por sua beleza, sino também por suas referências culturais, políticas e geográficas à Latinoamérica. Uma letra como essa me parece muito apropriada para o festival de música mais importante de Hispanoamérica, né? Então, aí vocês vão responder segundo a opinião de vocês, certo? Mas aí eu coloquei uma possibilidade para que vocês possam aí acrescentar coisas ou ter uma ideia de como seria uma opção para colocar aqui na questão, né? Na pergunta 5. E por último, teríamos aí o rincão da escritura, que é o canto da escrita, que era para elaborar uma letra de uma música, de uma canção. Então, essa letra aí eu vou recolher quando nós voltarmos às aulas, certo? Então, façam aí na folha separada e eu vou recolher assim que nós voltarmos às aulas na escola. Entonces, por hoy, solo esto. Nos vemos. Muchos besos. Hasta